Muito boa noite a todos, irmãos presentes. Sejam bem-vindos ao Parque Espiritual Monte Alverne neste sábado à noite, encerrando as atividades do dia, hoje com a presença ilustre aqui do nosso irmão Carlos Rubens, trabalhador da Seara Espírita, tanto na cidade de Planaltina como na nossa casa irmã Chão de Flores, que traz hoje a melodia com as músicas espíritas e espiritualistas para o nosso deleite. Mais uma vez, damos as boas-vindas aos presentes, aqueles que estão em seus lares também, que posteriormente verão as palestras. Inclusive, todas as palestras aqui no Monte Alverne são gravadas e ficam ali no canal no YouTube, para o posterior visualização dos presentes. Basta acessar lá o canal do YouTube do Monte Alverne, as palestras ficam lá arquivadas. Vamos passar rapidamente as atividades em curso aqui no Monte Alverne, antes da prece inicial do nosso irmão Ricardo. Às segundas-feiras, aqui no auditório, temos o estudo das obras de André Luiz. Me desculpem. O estudo das obras de André Luiz, aqui no auditório, segundas-feiras, às 20 horas. Nosso irmão Luiz Cláudio gerencia esse estudo. Na terça-feira, todas as terças-feiras, temos o Bazar Meimei, abrindo às 17 horas. Temos a farmácia fitoterápica Dr. Aníbal, também abrindo às 20 horas, com atendimento gratuito. E o Anel de Luz, como carinhosamente chamamos, a nave, com passes individuais, com meditação, uma atividade muito prazerosa, tanto aos participantes como para aqueles que vêm conhecer a nossa casa. Na quarta-feira, temos o trabalho mediúnico, o tratamento mediúnico, aqui também no auditório. Inicie-se às 19h30, com aqueles interessados fazendo as suas fichas, anotando ali as suas queixas. Então, às 19h30, na quarta-feira. Às quintas-feiras, às 20 horas, aqui no auditório também, temos o trabalho da desobsessão mediúnica, a primeira parte aberta ao público e interessados, e a segunda parte apenas aos médiuns do grupo Frei Albino, dirigido pelo nosso irmão Jeovan. Nas sextas-feiras, temos aqui no auditório também, iniciando às 20 horas, o desenvolvimento mediúnico, aberto aos interessados. Sexta-feira, às 20 horas, aqui no auditório também. Aos sábados, o dia é repleto de atividades, iniciando às 8h30 com o Café da Irmã Dulce, na casa que leva o mesmo nome, café comunitário, com prece, com orações. Café comunitário às 8h30. Às 9 horas, já temos o Bazar Meimei, temos a evangelização infantil, temos também aulas de yoga. Às 10 horas, a abertura da farmácia fitoterápica Dr. Aníbal, também com atendimento gratuito. Às 10 horas também inicia-se o plantão de passes aqui na nave, onde é realizado o Anel de Luz. E às 20 horas temos a palestra pública aqui no auditório Allan Kardec. Fora essas atividades semanais, existem trabalhos assistenciais que os grupos aqui do Monte realizam. Todos os domingos, às 8 horas da manhã, temos a Solidariedade que Alimenta, a confecção de marmitas, quentinhas, popularmente conhecidas, onde são distribuídas aí nos hospitais, nas ruas aqui de Brasília. Às quintas-feiras, às 18 horas, o trabalho do grupo da Irmã Dulce, realizado no Hospital de Base, onde os companheiros vão levar música, levar carinho e solidariedade
aqueles que estão lá internados, né? A Isa participa, nosso irmão Sérgio Paulo, a Dora também, o Delano. É um trabalho muito gratificante. No primeiro domingo de cada mês, carinhosamente chamado, temos a sopa do tio Tom, também confecção desses alimentos para a distribuição em nossa cidade. E no terceiro domingo de cada mês, temos a caravana de São Gabriel. A caravana se reúne aqui aos domingos por volta de 8 horas da manhã e se dirigem até uma cidade próxima aqui de São Gabriel, levando cestas básicas, roupas, levando música também e o carinho aos habitantes daquela cidade, ao terceiro domingo de cada mês. Essas atividades assistenciais abertas ao público também, aos interessados em ter uma atividade filantrópica de auxílio, podem procurar a nós no final da reunião e obter as informações. Mais uma vez, amigos, estejamos sob os cuidados da equipe aqui do Monte Alverne, os assistentes espirituais, trazendo uma excelente noite para nós, amparando o irmão Rubens, que irá ministrar aqui a sua palestra musical. Vamos convidar, então, o nosso irmão Ricardo para a prece de abertura, meus irmãos. Nosso Pai Celestial, mais uma vez agradecemos a oportunidade de nos reunirmos em Seu nome. Pedimos autorização aos mentores espirituais da casa, assim como muita inspiração para o irmão que proferirá a palestra de hoje à noite. Que sua música possa tocar o coração de cada um, trazendo o impulso necessário para a reforma íntima. Pai, pedimos em especial, nesta data em que se comemora o Dia dos Pais, para nós os encarnados, pedimos proteção para aqueles que recebem missão tão especial. Em especial, aqueles pais que no momento se encontram em desespero, vendo seus filhos passar por alguma necessidade, que possam receber o carinho, a esperança, a paz, que vem do olhar de Jesus Cristo. Pedimos também por aqueles pais desencarnados, que já cumpriram sua missão terrena, que possam seguir com seus passos firmes em sua vida espiritual. Pedimos, por fim, a Maria Santíssima, que estenda seu manto de luz sobre todos nós, que proteja, que intua todos os pais e todos que também fazem as vezes de pais. Que possamos ter uma noite de muita luz, de muita paz e de muito amor. Que assim seja. Agradecendo ao Ricardo pela prece de abertura, lembrando que após a reunião temos o trabalho de passes individuais aqui na cabine, tá bom, gente? A palestra do nosso irmão Rubens intitula-se Maria de Nazaré. Fica à vontade, Rubens. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, que a doce paz do Senhor esteja junto a nós nesta noite e que nós possamos trazer a importância de Maria como serva do Senhor e como modelo para todas as mulheres. Esse é o nosso fundamento, nosso objetivo do diálogo de hoje. E antes de iniciar esse diálogo, eu vou cantar uma canção e ao final, se tiver um tempinho e se os irmãos me permitirem, mesmo avançando o tempo, cantar esta melodia para que vocês possam ir para casa envolto nessa energia
tão maravilhosa de Nossa Mãe Santíssima. Porque falar de Maria, se procurando no YouTube, você vai ver que as pessoas usam em média de 1h30, 2 horas, 2h30, porque é um conhecimento muito vasto. E eu vou tentar resumir aqui em 45 minutos, que é o tempo da nossa palestra. Mas o que eu quero mais importante é que a gente se valorize enquanto pessoa e que tenha ela como exemplo e modelo para que a gente possa caminhar a nossa jornada. Bom, e com essa música, a gente pretende iniciar o nosso bate-papo, muito interessante, porque nós vamos tentar fazer um filminho em nossas cabeças da seguinte forma. Imaginemos como nós estivéssemos imerso, mergulhado, completamente envolvido ao fluido cósmico universal. O fluido cósmico universal é o hálito de Deus. É por intermédio dele que tudo surgiu na nossa observação, no nosso sentimento. Tudo que está à nossa volta está repleta, envolta, presencialmente, esse fluido cósmico universal. E desse fluido cósmico universal tem uma particularidade dele que chama-se princípio de vida. E esse princípio de vida anima todos os objetos animados e inanimados. Todos os objetos que são diferenciados, que a gente observa, que a gente palpa, que a gente sente, que a gente percebe, ele está envolto num fluido vital. E esse fluido vital, com o processo
da lei de progresso, que é uma lei que nos impulsiona da criatura para o Criador, indubitavelmente, todas as coisas são direcionadas para este Criador. Esse fluido vital, quando chegou a animar o corpo humano, ele passou a adquirir 2 outros atributos. O atributo da liberdade, que é o livre-arbítrio, e o atributo da individualidade, porque cada um de nós, seres humanos, somos individuais, somos criaturas únicas. Não existe em lugar nenhum alguém igual a você. Você é exclusividade. Portanto, é importante percebermos isso, porque a partir desse momento em que o princípio vital anima o corpo humano, significa que nós passamos a um estágio, passamos a ser o princípio inteligente do universo, que é a definição dada a Kardec pelos espíritos do espírito. O que significa espírito? É o ser pensante do universo. Então, nós passamos a ser esse ser pensante do universo, que temos liberdade, livre-arbítrio, e temos individualidade. E, enfim, todos nós somos espíritos. E aí Kardec pergunta lá na questão 96, a seguinte pergunta: os espíritos são iguais ou existe entre eles uma hierarquia qualquer? Ou seja, Deus nos criou sempre iguais, né? Simples e ignorantes. Mas, no avançado tempo da era, nessa lei de progresso, cada um de nós impulsionando por si mesmo, usando da nossa liberdade, usando da nossa individualidade, uns avançaram para frente, outros permaneceram no mesmo estágio, outros foram mais para trás um pouquinho, permaneceu na infância do espírito ainda, ou seja, nós somos criaturas diferentes. E aí a resposta dos espíritos é categórica. Ele diz: são de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição que chegaram. Portanto, o espírito de Maria, ela é um espírito angelical, um espírito puro, não porque ela se tornou, ela surgiu espírito puro, mas porque ela foi galgando ao longo do tempo a permissão para ser espírito puro. E nós vamos ver isso ao longo da nossa palestra. Porque é interessante a gente perceber que Deus é tão maravilhoso, tão grandioso, que colocou-nos à nossa disposição a chamada, o caminho para o progresso, o caminho para a perfeição. E isso é interessante porque está lá no Sermão do Monte. E esse Sermão do Monte, ele está como se fosse degraus, para que nós, espécie, ser pensante do universo, que estamos caminhando da criatura para o Criador, nós possamos aproveitar as oportunidades, aproveitar as lições e sairmos vencedores a cada degrau que a gente vai subindo. Porque o primeiro degrau do Sermão do Monte é: bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Nesse bem-aventurados pobres de espírito, a gente está exercitando indubitavelmente a humildade. Adquirimos a humildade, perfeito. A gente vai para o segundo degrau, que é: bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. E aí a gente vai adquirindo com humildade a capacidade de sofrer sem blasfemar, sem se achar, né, a última bolacha do pacote. A gente vai se resignar automaticamente, porque a gente sabe que tudo é justo na lei divina. E aí vem para o terceiro degrau: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E aí, indubitavelmente, na lei do progresso, como a gente está aqui em essa heterogeneidade de espíritos, com diversas classificações, porque cada um está no seu patamar que merece. Aí tem aqueles espíritos que não estão na condição de permanecer. O que eles vão acontecer? Vai regredir? Vai voltar? Vai para um suplício eterno? Não. Eles simplesmente vão sair dessa coletividade e vão para uma outra coletividade, dar novo rumo ao seu progresso. E nós, que já estamos no terceiro patamar, que somos mansos, vamos voltar à Terra, já sem a influência perniciosa dos preguiçosos, dos malvados, dos ruins,
dos preguiçosos, porque aqui vai ser um planeta ainda de dor, mas a dor vai ser um pouco amenizada, porque a maioria de nós vai estar com esse impulso de lei de progresso. Nós estamos na mente querendo ir para o Criador. E aí a gente vai para o quarto degrau, que é bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. E ter fome e sede de justiça é a gente sempre olhar para o outro e ver a dor dele, a gente ser indulgente, a gente ser misericordioso, a gente ter perdão, porque ele está no caminho, ele está buscando o progresso, está buscando vencer a si mesmo. Por isso, sede de justiça. E cada um de nós, munidos dessa sede de justiça, a gente passa a se ajudar mutuamente. E aí, o exercício do Consolador, da caridade plena, a prática do amor, porque a dor do outro vai me machucar. E se está me machucando, eu posso amenizar a dor. E se eu amenizo a dor, a gente vai ver que alegria vai ser quando a gente consegue levar esperança onde há tristeza, onde há esperança onde há dor, etc. A gente vai começar a perceber, sem querer ficar no holofote. A gente vai sentir que a gente fez alguma coisa boa. E se é bom, a gente permanece fazendo. E a gente vai para o quinto degrau. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E aí é a lição de Francisco de Assis, que é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. E a gente já está com humildade, já está com sede de justiça, já estamos resignados, já somos mansos, já somos misericordiosos. Nós vamos então ter a capacidade de mais um patamar, que é o sexto degrau. Bem-aventurados os que têm limpo, puro o coração, porque eles verão a Deus. E aí eu paro nesse degrau, porque Maria de Nazaré está nesse degrau, pureza de coração, porque ela via Deus, ela conversava com Deus. Porque o Espírito Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele é categórico, ele diz lá que esses espíritos puros, esses espíritos que estão no nosso meio, nos ajudando, eles se reúnem por duas ocasiões. A primeira para desprender da nebulosa solar a bola de fogo incandescente, que com o pensamento crítico desses espíritos puros, plasmou-se o planeta Terra que nós conhecemos, plasmou-se o sistema solar que nós conhecemos. Essa maravilha, esse encanto de moradia do Espírito, que é o planeta Terra. E a segunda vez foi para planejar, né, o nascimento do Messias. E aí, o Espírito de Maria, segundo Miramês, no livro Maria, ele fala que Maria, desde pequena, era uma criança que já insuflava em nós, já despontava em nós uma admiração, porque ela se admirava a natureza, ela admirava a borboleta voando em torno dela, ela admirava as florzinhas que nasciam, né, lá no meio da rocha, ela admirava as águas do rio, ela admirava, e todo mundo era impactado com aquela criança. Aos 7 anos de idade, já com essa presença maravilhosa, e era acordata, tudo se pedia para ela, ela fazia com desprendimento, com coração, e ela era tão querida que os anciões daquela pequenina cidade de Nazaré já a tinha como uma propensa virgem para dar seguimento à profecia de Isaías, que dizia que o Messias deveria vir de uma virgem e que daria o nome deles de Emanuel, que na verdade significa Deus conosco. E aí, Maria, ela já desde menina pequena, ela ouvia as mulheres falando, né, qual seria essa felizarda que daria luz ao Messias. Então ela ficava com isso na mente, e todas as outras meninas, que também eram separadas, eram cuidadas, eram orientadas, para a propensa menina, filha de Davi, do reino de Davi, de dar luz a esse Messias. E aí, numa dada tarde, Maria recebe a visita do anjo Gabriel, né? E Maria já estava com seus de 14, 13 anos, e ela já estava oferecida a José como mulher, né, como esposa,
mas ainda não tinha feito os votos ainda. Mas já estava certa de que ela seria noiva de José. Mas aí o anjo Gabriel chega para ela e diz assim: alegra-te, cheia de graça, o Senhor é contigo. Ela perturbou-se com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado dessa saudação. Característica dos espíritos puros, porque eles nunca se acham na capacidade de tal coisa. Eles sempre se colocam abaixo, como o menor dos menores, né? Jesus falou que se a gente quer ser grande no céu, que a gente seja o menor na terra, né? E falou que dos nascidos de mulher, João Batista era o mais perfeito. Mas lá no céu, João Batista era o menos evoluído. Olha só que interessante, né? E aí o anjo Gabriel chega para ela e fala assim: não tenhas medo, Maria, encontrastes graça junto de Deus, conceberás e darás à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus. E aí ela também acha interessante, porque assim, como acontecerá isso se eu não conheço o homem? Aí a gente vê que está no livro Boa Nova, né, do Humberto de Campos, o item 30, o item Maria. Muito interessante. E aí a gente percebe que Maria era virgem mesmo. Tá? Aí é uma outra coisa que eu não vou entrar em detalhes, porque não dá tempo ainda de entrar em detalhes. Mas é interessante porque ela também fala: como é que vai acontecer isso? Aí o Espírito diz para ela: o Espírito Santo descerá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá a sua sombra. Por isso aquele que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. E aí é o 7º degrau das nossas bem-aventuranças. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Jesus, o único ser que teve essa incumbência de ser chamado filho de Deus. E aí Maria, ouvindo tudo isso, e aí ele dá uma dica ainda, fala assim: olha, a tua parenta Isabel já está no 6º mês, e ela que era idosa, né, e já avançada em idade, mas já está no 6º mês. Mas porque para Deus não é impossibilidade. Não há impossibilidade. E aí ela foi, passou um tempo com Isabel, viu João nascer, cuidou de João, trabalhou direitinho, e a gente conhece a história, como isso aconteceu. E aí eu quero trazer a atenção para vocês da Revista Espírita de 1858, onde Kardec coloca o papel da mulher. Porque às vezes a gente, em função desse influxo de informação, dessa agitação do mundo, nós estamos perdendo o nosso foco. Porque o espírito, ele não tem sexo. Não tem sexo. Mas o espírito encarnado, ele tem. Então, eu estou homem hoje, por uma razão, por alguma situação, alguma condição que Deus espera do meu espírito, para que eu execute, para que eu exerça em benefício próprio e em benefício de todos que estão em minha volta. Porque o nosso progresso, ele é coletivo. Portanto, você é peça importante no meio em que você está, na vizinhança que você está, no trabalho que você está. O seu exemplo pode fazer a diferença. Então, você está homem, ou você está mulher. Tem um propósito, tem uma razão, tem uma lógica nisso. E é no raciocinar, no conhecer a nós mesmos, que a gente vai descobrir esta lógica, né? Então, está lá na Revista Espírita de 1858, chama-se O Papel da Mulher. Tem um tópico aqui no final que eu acho interessante, que eu gostaria de ler, que eu estou aqui olhando o tempo ali. Mas eu acho interessante porque nós homens, a gente é meio danado, né? E Kardec coloca assim: homens, com exclamação à frente. Significa para que a gente preste atenção no que ele vai dizer. Ele diz o seguinte: sede úteis, e quando os pobres abençoarem o vosso nome, né, que você é um bom homem, um bom cidadão, as mulheres vos serão iguais. Nós nunca teremos que colocar acima de ninguém. Estamos no mesmo patamar, no mesmo barco evolutivo. Todos nós estamos comungando da mesmo propósito, da criatura para o Criador. E aí ele diz: então formareis um todo, sereis a cabeça e elas o coração, sereis o pensamento benfeitor e elas as mãos liberais,
Uni-vos, pois, não só para o amor, mas para o bem que podeis fazer a dois. Que os bons pensamentos e as boas ações realizadas por dois corações amantes sejam elos dessa cadeia de ouro e diamante chamada matrimônio. E aí eu faço um parênteses aqui, colocando somente observação do nosso evangelho, que fala do parentesco espiritual e o parentesco corporal. O parentesco corporal, às vezes, ele não avança, porque o propósito dele é fazer com que as arestas sejam sanadas. As imperfeições, as intrigas, as desamizades, a falta de fraternidade se desapareça, porque a gente é irmão um com o outro. A gente precisa se amar, independente da condição que nós estamos. Temos que amar como irmãos. E aí, a família espiritual, essa não. Essa, ela cresce cada vez mais. Quando a gente bem orienta nosso filho, quando a gente bem educa nosso filho, conduz ele de forma segura na trilhagem da vida, essa criatura passa a ser um continuador da informação que nós passamos para ela. E, indubitavelmente, ela passa a ser da nossa família espiritual. Né? E aí, um outro tópico que eu achei interessante estudando essa passagem de Maria é a despedida de Paulo, né? Paulo de Tarso, né? Aquele que era um intimurato perseguidor dos cristãos, passou a ser o que Maria chama de paladino intimorado do evangelho de seu filho. Olha só, ele já prevendo que ele morreria lá em Roma, né? Ele foi dar uma volta em cada igreja que ele fundou para se despedir. E em Efésios, que é interessante, porque Maria passou a morar em Éfeso, né? Passou a morar em Éfeso, e ali, em Éfeso, Paulo teve uma comunidade, todos eles ali para se despedir de Paulo. Inclusive Maria, já avançada em idade, foi lá para ver o que Paulo tinha a dizer. E Paulo ajoelhou-se, pegou na mão dela e deu-lhe um beijo de filho abençoado, de filho querido, né? E Maria, sabendo também da história, ele foi. E lá em Roma ele foi decapitado, né? E aí eu achei interessante porque, nossa, mas Paulo, né, antes de morrer, ele teve ali o abraço de Maria, concluindo, porque o Paulo diz o seguinte: combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Essa frase de Paulo, ela tem que estar gravada em nós, porque nós estamos da criatura para o Criador, essa caminhada que nós estamos traçando. Paulo fez essa caminhada, e Paulo diz: combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Qual de nós, ao findar do dia, chega para a gente e fala assim: o que eu estou fazendo? Puxa vida, aconteceu assim, assim, assado. Como eu tenho que fazer para melhorar isso? Como eu tenho que fazer para impedir os meus impulsos instintivos? Porque a coisa flui de dentro para fora, não é de fora para dentro. Não é quem está fora de mim que está perturbando o meu bem-estar. Se eu estou influenciado por eles e me permitindo ser influenciado, é porque o que está acontecendo no meu externo está reverberando com toda a propriedade dentro de mim. E aí a gente passa a ser semelhante, atraindo semelhante. E aí o nosso avanço, o nosso cuidado para com os nossos costumes deixa de existir. Né? E aí a gente tem um tópico interessante aqui. Eu vou até que hora ali? Até 9? Ah, então tá bom. Aí tem uma parte interessante, que Maria, com José, já com Jesus, em torno de um ano, um pouquinho, ou até menos, José, seguindo os preceitos da lei do Torá, foi levar Jesus para o templo de Jerusalém. E antes dele entrar no templo, tinha um ancião lá, um profeta, Cirineu.
E esse profeta, ele olhando lá, viu eles entrando, foi aconchegando a eles, olhou para Maria, pediu a criança e disse, olhando para o alto: Senhor, pode despender o seu servo, porque os meus olhos viram a salvação do mundo, aquele que tira o pecado do mundo. Porque ele tinha uma profecia de que o anjo veio a ele e disse: Senhora, você não vai morrer enquanto os seus olhos não verem o Messias, o menino. E quando ele viu, ele falou assim: pode despender sem medo, porque meus olhos já viram o Salvador. E aí, seguiu-se a história. Aí Maria acompanhou Jesus, para e passo, desde do julgamento até a crucificação. Lá Maria ficava no cantinho orando para que o seu filho suportasse sua situação, para que ele levasse a termo aquela condição horrenda, horrível, que deixava o seu coração em pranto, em dor, né? Porque esse profeta disse a ela que uma espada de dor trapassaria seu coração. E essa espada era a trajetória de Jesus até a crucificação. Mas lá na crucificação, Jesus já pregado na cruz, ele disse: mulher, eis o filho, apontando para João. Aí, filho, eis a mãe. E ali naquele momento em diante, Maria entende que ela passou a ser a mãe das mães, porque ela teria como princípio dar continuidade, dar força, dar vivacidade a tudo que Jesus tinha ensinado àquela multidão de pessoas, que sempre onde ela estava, era uma multidão que acompanhava. E lá em Éfeso, a casinha de Maria não tinha sossego. Era o tempo todo entrando um, saindo o outro, curando o outro, auxiliando um, auxiliando o outro. Era um lar de caridade. Era tão maravilhoso lá que Maria era chamada de Mãe Santíssima, porque eles sabiam que ela era mãe de Jesus, aquele que ressuscitou no terceiro dia. E aí, de quanto em quanto, ela recebia notícias do pessoal de Roma, de que lá os cristãos, aqueles que estavam defendendo as ideias de Jesus, eram presos e encarcerados em calabouços. E Maria, toda ao cair da tarde, aproveitando a serenidade do mar, a brisa serena, aquela calma maravilhosa do cair da tarde, ela orava fervorosamente por todos os cristãos daquela época. Né? E assim, em um dado momento, Maria recebe uma visita inusitada. E ela diz assim: minha mãe, exclamou o recém-chegado, com tantos outros que corriam ao seu carinho, venho trazer-te companhia e receber-te a tua bênção. Maternalmente, ela o convidou para entrar. Impressionado com aquela voz que lhe inspirava profunda simpatia, o peregrino lhe falou do céu, confortando delicadamente, comentou as bem-aventuranças divinas que o aguardavam a todos os que devotados e sinceros filhos de Deus, dando a entender que ele compreendia as mais ternas saudades do coração. Maria sentiu-se empolgada por tocante surpresa. De que mendigo seria aquele que lhe acalmava as dores secretas da alma saudosa com bálsamos tão doçurosos? Nenhum lhe surgia até então para dar, sempre era para pedir alguma coisa. No entanto, aquele viandante, desconhecido, lhe derramava no íntimo as mais santas consolações, onde ouvia noutros tempos aquela voz meiga e carinhosa. Que emoção eram aquelas que lhe fazia pulsar o coração de tanta carícias. Seus olhos se emudeciam de ventura, sem que conseguisse explicar a razão de sua terna emotividade. Foi quando o hóspede anônimo lhe estendeu as mãos generosas e lhe falou com profundidade e aceno de amor: minha mãe,
venha aos meus braços. E estendendo as mãos, nesse instante, fitou as mãos nobres que ele lhes oferecia, num gesto de mais bela ternura. Tomada de comoção profunda, viu nela 2 chagas com as que o seu filho revelava na cruz. Infinitamente dirigindo o olhar ansioso para os pés do peregrino amigo, divisou também ali as úlceras causadas pelos cravos do suplício. Não pôde mais, compreendendo a visita amorosa que Deus lhe enviava no coração, bradou com infinita alegria: meu filho, as úlceras que eles fizeram. Precipitando para ele com as mãos, com mãe carinhosa e desvelada, quis certificar-se, tocando as feridas que lhe fora produzida pelo último lançaço, perto do coração. Suas mãos ternas e solícitas o abraçaram à sombra visitada pelo luar, procurando sofregamente a úlcera que tantas lágrimas lhe provocara no caminho maternal. Porque Jesus ficava muito tempo na cruz, crucificado, não morria, e o soldado mandou quebrar os ossos, as pernas dos presos. Mas Jesus não teve as pernas quebradas. Teve uma lança enfiada até o coração. E essa ferida é que deixou Maria mais entristecida ainda. A chaga lateral também lá estava, sobre a carícia de suas mãos. Não conseguiu dominar o imenso júbilo. No ímpeto de amor, fez um movimento para ajoelhar. Queria abraçar os pés do seu Jesus e auscultar-lhe com ternura. Ele, porém, levantando-a, cercado de um hálito de luz celestial, se ajoelhou aos pés, beijando-lhe as mãos, disse em carinhoso transporte: sim, minha mãe, sou eu. Venho buscar-te, pois meu Pai quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos. E aí, Maria expira, e lá conta que um cortejo, de 1000 espíritos, de anjos, veio buscá-la. E já caminhando lá para ir nesse lugar, ela diz o seguinte: ela vai, os espíritos levando ela para as alturas, e lá nessas alturas, ela deseja ver Galileia. E quando ela deseja ver, o pensamento dela já impulsiona ela para ir lá. E ela começa a ver o mar da Galileia, começa a ver os recânticos do Rio Jordão, começa a ver o local onde foi multiplicado os pães, começa a ver o local onde Jesus fez o cântico de amor, que é o Sermão do Monte, que é esses degraus que nós precisamos percorrer. E ela ficava embevecida com a maravilha que via. E aí os anjos pegavam e falavam assim: vamos embora para o reino. E aí ela, quase indo, ela lembrou da notícia lá dos cristãos que eram aprisionados. E desejou ir lá. E imediatamente o pensamento dela foi para lá. E ela foi para as galés, foi para as prisões. E lá nas prisões, ela começou a sentir o problema de cada um dos que ali estavam. E ela chegou a dizer o seguinte: Maria se aproximou de um a um, participou de suas angústias e orou com sua prece, cheia de sofrimento e confiança. Sentiu-se mãe daquela assembleia de torturados pela injustiça do mundo. Espalhou a caridade misericordiosa de seu espírito entre aquelas fisionomias pálidas e tristes. Eram anciões que confiavam no Cristo, mulheres que por ele haviam desprezado o conforto do lar, jovens que depunham no evangelho do reino a sua esperança. Maria aliviou-lhes o coração e, antes de partir sinceramente, desejou deixar-lhe no espírito abatido uma lembrança perene. Que possuía para lhe dar? Deveria suplicar a Deus para lhe dar a liberdade? Mas Jesus ensinara que com ele todo jugo é suave e todo fardo é leve, parecendo-lhe melhor a escravidão com Deus do que a falsa liberdade dos desvãos do mundo. Essa frase que Maria colocou no livro Humberto de Campos é interessante, porque todos nós estamos numa peleja, estamos numa dificuldade, estamos com um problema para solucionar.
E às vezes a gente acha que a gente é quem jogou pedra na cruz, porque a gente reza, a gente vem aqui para o Chão de Flores, para o Monte Alverne, a gente vai para os hospitais, a gente faz sopa, a gente distribui mensagem, e parece que as minhas preces não é escutada. Eu peço para o meu irmão e meu irmão é melhorado. Eu peço para o ciclano, eu vejo que a vida dele está te aprumando. E a minha não sai do lugar. Aí ela repete aqui dizendo, olha, todo fardo é leve, todo jugo é suave, todo fardo é leve. Então, não te aperreie contra tempo que te guarde, como já dizia o Espírito André Luiz. Mantém-se firme, né? Mesmo ali com o joelho desconjuntado e com as mãos sangradas, permaneça na ação da caridade, porque é dando que se recebe. E às vezes a gente pensa que a nossa ação está sendo não vista, mas está sendo muito vista pela espiritualidade. Isso é indubitavelmente, não existe ação sem uma reação de igual valor. Isso é ciência. Portanto, permaneça distribuindo sua mensagem, permaneça fazendo a sopa, permaneça dando suco, permaneça dando a bolacha e continue, porque é melhor a escravidão com Deus do que uma liberdade no desvão do mundo. Não, essa vida não é para mim não, eu vou continuar sendo meu servidor público e vou fazendo minha vidinha, vou indo para o Rio, vou indo para fazer isso, fazer aquilo, e vai deixando os trabalhos, né, capengas. Né? Porque quando a gente pede aqui, ó, vamos fazer ali um trabalho A, né? Deveria ser o contrário. Né? Quanto mais a gente tiver com aquela predisposição, mais é a nossa dádiva. Né? Mais é a nossa dádiva. Lembra do trabalhador da última hora? Quando ele foi convidado, ele não quis saber de nada. Ele já foi lá, pegou a enxada, pegou o enxome, foi raçando e foi fazendo planta. E foi fazendo. Quando chegou no final do dia, ele sabia que receberia alguma coisa. Mas a surpresa maravilhosa foi quando ele recebeu a mesma quantidade de quem passou o dia inteiro trabalhando. Era um trabalhador, só lhe faltava o trabalho, né? Exatamente. Tá? E aí, Maria ainda na condição, ela diz o seguinte, ó, foi quando, aproximando-se de uma jovem encarcerada, de rosto descarnado e macilento, olha o sofrimento dessa criatura, que ele disse ao ouvido, canta, minha filha, tenha bom ânimo, convertamos nossas dores da terra em alegrias para o céu. Eis a dificuldade, né? Converter as nossas dores para a alegria. Não é? Isso é complicado. A triste prisioneira nunca saberia compreender o porquê da emotividade que lhe fez vibrar subitamente o coração. De olhos estáticos, contemplando o firmamento luminoso, através das grades poderosas, ignorando a razão de sua alegria, cantou um hino de profundo e enternecido amor a Jesus, que traduzia a sua gratidão pelas dores que lhe eram enviadas, transformando toda a sua amargura em consoladoras rimas de júbilo e esperança. Daí a instante, seu canto melodioso era acompanhado por todas as centenas de vozes que choravam no cárcere, aguardando o glorioso testemunho, porque eles iam para colocar-se lá para ser comidos pelos leões, né? Era um sofrimento terrível, né? E imagina eles entrando para esse lugar, cantando louvores a Deus. Foi um espanto, foi uma impressionabilidade. Eu falei assim, mas aquele povo está morrendo e está cantando, né? Ou seja, o cristianismo resplandece também do sofrimento. Olha o ato de Barcelona, né? Onde Kardec teve os livros tudo queimado pelo bispo lá. E isso aí não foi ruim, foi uma bênção. Porque a partir daquele momento eu falei assim, mas por que esse povo está queimando aqueles livros? Eu quero saber, eu quero não ter notícia disso. E foi. Né? Portanto, permaneçamos fiéis a esse nosso propósito,
de trabalhadores pequenos, porque se a gente quer ser grande no céu, sejamos os menores aqui. E aí, ela diz assim, ó, logo a caravana majestosa conduziu o rei ao reino do mestre, a bendita entre as mulheres. E desse dia, nos tormentos mais duros, os discípulos de Jesus têm cantado na terra. Olha, eles não falou os espíritas, Humberto de Campos. Ele falou sobre os discípulos de Jesus têm cantado na terra, exprimindo o seu bom ânimo e a sua alegria, guardando a suave herança de nossa Mãe Santíssima. E aí ele finaliza dizendo, por essa razão, meus amigos, quando ouvirdes o cântico nos templos das diversas famílias religiosas do cristianismo, não vos esqueçais de fazer no coração um brando silêncio, para que a rosa mística de Nazaré espalhe aí o seu perfume. Né? André Luiz, num livro dele, acho que é Missionários da Luz, fala que ele visitando em plena guerra mundial, né? Lá em nosso lar, o Clarim da Rádio Esperança falava, né? E aí a caravana de André Luiz veio, andou pela terra, né? Desconfigurada, mas aí ele chegou num recanto seguinte, tinha uma igreja evangélica, e essa igreja cantava louvores maravilhosos, e aquela luminosidade era utilizada para amenizar a dor das pessoas que estavam padecendo ali naquele momento, da guerra mundial. Portanto, meus amados, a esperança que eu quero que nós tenhamos hoje, saindo daqui, é ter esse testemunho de mulher, porque Maria, ela morreu de velhice, ela não teve doenças, espírito puro, característica de espírito puro, o autocontrole, o autodomínio, né? A autoadministração, a disciplina plena. Jesus, José, os apóstolos, são espíritos abençoados, que nós herdamos essa informação maravilhosa. O Espírito Paulo, guardemos essa informação. Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Façam essa pergunta para vocês, né? Principalmente a gente que já está avançada em idade, já estamos chegando no fim da nossa jornada. Precisamos observar como está sendo o nosso trabalho, o nosso legado. Quantos corações nós temos consolado? Quantas alegrias nós temos espalhado? Quanto amor a gente tem determinado? Né? E vamos orar para que a espiritualidade nos utilize como instrumento dele. E aí, estou ali finalizando o nosso tempo, né? Eu peço permissão para cantar essa canção, porque ela foi me inspirada no meu Evangelho no Lar. Outro recurso abençoado que a doutrina espírita promove em nós é o Evangelho no Lar. Porque é lá que a gente faz o balancete de nós mesmos. É neste Evangelho no Lar que a gente tem a permissão, né, a atenção para conosco. E nesse dia, eu recebi essa música, que é a Ave Maria. E lá eu recebi essa música, a letra, porque comigo vem assim, vem a música e vem a letra, né? E aí eu apresentei a música e a letra para o nosso coral Maria de Madalena, e a gente conseguiu trabalhar ela no coral. Não as 4 vozes, porque a gente não tinha habilidade naquela época. Hoje a gente está tentando colocar as 4 vozes nessa música. E a gente vai um dia ver o coral cantando essa canção.
próximo como a ti mesmo. Foi o maior ensinamento. E assim, que Deus abençoe a todos nós. Tenhamos uma excelente noite. Agradecendo a Rubens esta maravilha desta noite, aproveitando a deixa do nosso irmão, nós temos aqui para doação esta cartilha que nos ensina a realizar o culto do Evangelho em nosso lar, Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. São livros novos para doação. Os interessados, basta pegar conosco aqui. Vamos convocar os médiuns presentes para o nosso trabalho de passes.